Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Acabei até esquecendo que era eu que iria pregar. Eu quero convidar você que ainda não nos segue aí nas redes sociais, siga-nos e seja abençoado aí em nome de Jesus. ADJ Campus SBE é o nosso link aí do YouTube. Tem mensagens aí que vai confortar a tua alma, vai te exortar, vai te levantar, vai te colocar de pé. E se você ainda não segue, me segue lá, curte, comente, compartilhe e seja abençoado, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo se escreveu Marcos, no capítulo 4, e versículo 35. É um texto bem conhecido, mas eu acredito que Jesus ele vai falar aí ao teu coração nessa noite. O título do texto diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Jesus apazigua a tempestade. Só entende o que é ser sacolejado no barco quem já passou por uma tempestade. E só entende o que é ter Jesus dentro do barco, mesmo vivendo a tempestade, quem já passou pela tempestade. Deixa eu ler aqui para você, versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra é uma palavra que nos faz entender a grandeza de Deus que nós servimos. Já era tarde e uma ordem foi dada: passemos para o outro lado. Eu fiquei lendo esse texto, pensando nesse texto e meditando nisso. Já de início houve uma ordem: olha, passemos para o outro lado. Não foi dito de que forma iria se passar, a não ser ali de barco, mas não foi dito que iria acontecer no meio do trajeto, no meio do caminho. Não sabiam o que iam acontecer no meio dessa jornada, mas a única coisa que dá para ter certeza aqui é que tinha uma ordem, e quem deu essa ordem tinha poder para validar aquilo que estava dizendo. E o que ele estava dizendo é: passemos para o outro lado. Ele não estava dizendo: não vamos ficar à beira do mar e nem vamos ficar no meio do mar, mas passemos para o outro lado. Quando a ordem é dada, aquele que deu a ordem deixa a multidão, os discípulos vão com Jesus, eles entram dentro do barco, havia outros barquinhos ali próximos, e vai cumprir a ordem, que era atravessar o mar e chegar do outro lado. Só que no meio do caminho, no meio do trajeto, levanta-se um grande temporal, uma grande tempestade. E aí a Bíblia vai dizer que as ondas subiam por cima do barco, de maneira que enchia de água. Como se não bastasse, o vento estava quase derrubando o barco. E aí bateu o desespero de quem estava dentro do barco.
E quem estava dentro do barco começa a querer tentar resolver com a força do seu braço, esquecendo que tinha um outro alguém dentro do barco que tinha poder e já tinha dado uma ordem. E a ordem era a seguinte: passemos para o outro lado, cheguemos do outro lado, não importa o que vai acontecer, mas nós vamos chegar do outro lado. Só que no meio do mar a tempestade vem, no meio do trajeto a tempestade vem, o medo vem, a angústia vem, o vento começa a sacudir o barco e Jesus está dentro do barco. Isso nos mostra que existem momentos, vai existir momentos na minha e na tua vida, em que Jesus já está contigo no meio, dentro do barco. Jesus já está ali do teu ladinho, mas vai ter situações que você vai ter que viver, você vai ter que passar. Não me pergunte por quê, não me pergunte para quê, mas só entenda uma coisa: se Ele está dentro do barco, a vitória já é garantida. Se Ele disse: olha, vamos chegar do outro lado, é porque Ele já conhece o final. O Deus que deu a ordem inicial já conhece o final. O Deus que escreveu a tua história, Ele já sabe o final, e o teu final está intacto nas mãos de Deus, e ninguém pode mexer, ninguém pode mudar, ninguém pode roubar o que Deus preparou para você. Não é tempestade, não é dor, não é angústia, não é o medo que vai te paralisar no meio da tua trajetória. A ordem nessa noite para você, a ordem de Deus para a tua vida é: atravesse, continua, não para, não temas. Jesus está dentro do barco. Algumas coisas vão acontecer, mas Ele está dentro do barco. A tempestade se levanta, o medo começa a tomar conta dos discípulos, e dá para perceber aqui que eles começam a tentar resolver o problema com a força do seu braço. Como assim? O barco está para afundar, então vamos fazer de tudo para o barco não afundar. Até esse momento Jesus continua dormindo, Jesus continua com a sua almofada deitadinho, tranquilo. Todo mundo desesperado, todo mundo angustiado, todo mundo com medo. Jesus dentro do barco dormindo. E é uma coisa meio doida quando a gente começa a ler isso e olhar isso. Parece meio doido, mas como assim? Jesus está dentro do barco, Ele está vendo a tempestade, Ele está vendo a força do vento, Ele está vendo que o barco está quase para virar, para afundar, e Ele continua dormindo. E aí o Senhor disse para mim que Ele trabalha no tempo dEle, na hora dEle, é do jeito dEle. Quando bate o desespero, a gente começa a dizer: Deus não está me vendo, Deus me abandonou, Deus desistiu de mim, eu vou morrer nessa tempestade. Mas lembra da ordem inicial? É: passemos para o outro lado. Há uma ordem sobre a tua vida, e essa ordem não é uma ordem de morte. Não está dizendo que Deus te levou para o meio dessa tempestade para você morrer, não. Pelo contrário, tem vitória sim para você, mas você precisa passar, você precisa insistir. Isso é para o teu crescimento, isso é para o teu fortalecimento, isso é para você aprender a ter fé. Jesus está dentro do barco, e na hora dele Ele vai aparecer, na hora dele Ele vai se levantar, na hora dele as coisas vão se modificar, na hora dele aquilo que estava trancado vai se abrir, na hora dele o milagre vai acontecer. Ele tem hora, Ele tem dia, já tem a data certa para Ele trabalhar, para Ele agir, para Ele fazer. Aquieta a tua alma, descansa o teu coração. Pode até ter medo dentro do barco, mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus dá ordem para o medo, e o medo não resiste. Ele está aumentando a tua fé nessa noite. Ele está dizendo para você: descansa. Quando eu me levantar, o negócio vai ser diferente. Quando Ele se levanta e abre a boca, Ele abre a boca para ordenar, e Ele está ordenando nessa noite: vento, chega, você vai até aqui. Eu vi toda a trajetória, eu vi todo o trajeto, chega. O momento é esse, ó, parou. Você vai até onde eu deixar você ir. Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu o controle da tua casa. Essa tempestade não vai te matar, essa tempestade não é para morte. Pelo contrário, é uma ponte para Jesus começar a agir na tua vida.
Jesus começar a agir dentro do teu barco. Os discípulos num desespero que só. Quando viram que não dava mais, aí foram acordar Jesus. Ô irmão, nós somos assim. Eu lembro desse texto eu falando, Jesus, como nós somos assim. A gente tenta resolver os problemas primeiro com a força do nosso braço. E aí a gente vai juntando os problemas. Quando fica aquela montanha que a gente não consegue resolver, aí a gente recorre a Jesus. Mas nessa noite Jesus está falando assim, olha, esquece da tua força, esquece do teu eu, esquece do teu conhecimento. Comece a me colocar como primeiro lugar na tua vida. Porque a partir do momento que você estiver como primeiro lugar, como essencial na tua vida, Ele vai te ter também como prioridade. Mas como assim? Jesus não me tem como prioridade? Sim, Ele te ama, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Mas sabe aquela coisa de pai que quer ter um contato com o filho, sabe? Sabe, aquela coisa de sentar, de conversar, já conhece, já sabe o que você está passando, já sabe o que você está vivendo, já sabe das suas angústias, mas Ele quer dialogar com você, Ele quer conversar com você, Ele quer que você se abra para Ele, você conversa com todo mundo, você reclama o dia inteiro, você fala com todo mundo, mas com aquele que pode acalmar a tempestade, você ainda não conversou, você ainda não foi chamar, você ainda não foi clamar, e a ordem para você nessa noite é: clama no meio da tempestade que Ele vai te ouvir, chama por Ele, implore aos pés dele, Ele vai te ouvir nessa noite. Para Ele se levantar, alguém precisa clamar, para Ele se levantar, joelhos precisam se dobrar. Quando o seu clamor atingir o céu, Ele vai responder com fogo, mas não dá para responder num altar angustiado, não dá para responder num altar magoado, não dá para responder num altar cheio de reclamação, não. Limpa esse altar, prepara tudo, porque quando você clamar, a resposta vai descer, fogo do céu vai descer, vai consumir o holocausto, e você vai entender que a todo momento Ele esteve presente, Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou, mas você precisa entender que Ele continua com você dentro do barco, mesmo diante de tudo que você está vendo agora. Talvez tudo que você esteja vendo está tirando a tua fé. Tudo que você esteja vendo está fazendo você ficar sem esperança. Tudo que você esteja vendo aí ao seu redor está fazendo você ter medo. Mas Ele manda dizer para você nessa noite: para de focar nos seus problemas. Para de focar naquilo que está tirando a tua paz e comece a focar naquele que pode fazer um milagre. Comece a focar naquele que tem o controle da tua vida, naquele que está no controle do teu barco. Era para naufragar, mas Ele está dentro do barco e Ele não vai deixar isso acontecer. Era para se perder, mas Ele está no controle de tudo e não vai se perder. A luz do Senhor está brilhando sobre os teus caminhos, as tuas veredas estão sendo aplanadas nessa noite. O Espírito de vida te toma pelas mãos, Ele te levanta, Ele te coloca de pé, Ele tira o medo da tua vida e Ele te encoraja nessa noite a atravessar esse mar, a atravessar essa maré de problemas. Vai chegar do outro lado, sim. Disseram que não, mas Ele manda dizer: a última palavra é minha. Descansa, aquieta, calma, eu estou trabalhando no meio desse silêncio, diz o Senhor. Só quem está passando por uma situação assim entende a grandeza de ter Jesus dentro do barco. Só quem está passando por esse momento tão difícil, que a gente não vê esperança para nada, que a gente não consegue enxergar o futuro, que a gente não consegue sequer planejar alguma coisa. Só quem está aí quase desistindo de sonhar, quase desistindo da vida, porque está quase naufragando, está quase afundando, mas é hora de acordar Jesus. É hora de acordar Jesus. A ordem dele nessa noite é: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, que você ainda não conhece. Jesus, Ele tem coisa linda preparada para mim e para
precisa conversar, precisa dialogar com Ele. Jesus está ali, parece que Ele nem está dentro do barco. Porque se é eu, medroso do jeito que eu sou, você acha que eu ia querer morrer afogado? Ia nada. Você acha que eu não ia sacudir Jesus ali até ele acordar? Lógico que eu ia. Pensa numa pessoa medrosa para amar, é eu. Tem um limitezinho para pensar, tem um limite. Então o limite eu vou passando do limite, Jesus tem misericórdia. Você acha que eu ia estar dentro do barco? Jesus lá dentro do barco, e eu ia ficar me descabelando, ia nada. Você entende que Ele está falando contigo? Jesus está dizendo: olha, deixa eu participar até mesmo das tuas lutas. Eu quero participar das tuas lutas, eu quero participar das tuas alegrias, eu quero participante de tudo na tua vida. Quando você está bem, você esquece dele. Quando você consegue fazer, você esquece dele. Mas quando os teus recursos falham, aí você lembra que existe um Deus no céu. Só que esse Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom, que nessa noite Ele se levanta dentro do teu barco dizendo: vento, aquieta-te, mar, acalma-te nessa noite. Ele está no controle, não vai ter morte, não, pelo contrário, Ele veio para dar vida, e vida abundante. Receba de Deus coragem, vai chegar do outro lado, vai viver o sobrenatural, porque o que tem preparado do outro lado, você nem imagina. Você nem imagina o que está preparado, mas tem que passar. Tem que viver etapa por etapa. Sabe? Vai chorar um pouquinho, vai doer um pouquinho, vai sentir medo, vai parecer que vai se afogar, mas Ele está com você. Aleluia! Vai parecer que vai morrer, mas Ele está com você. E Ele manda dizer: eu não dei ordem à morte. Ele tem o controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Quem dá ordem é Ele. E Ele chega como protetor aqui nessa noite. Ele chega como protetor nessa noite. Jesus é proteção para a tua vida. Ele é proteção para a tua mente. Ele é proteção para o teu coração. O diabo está aproveitando esse momento de fragilidade sua. E ele está dizendo: está vendo? Está sofrendo, porta está fechada, nada acontece na tua vida. Os teus amigos te deixaram de lado, te abandonaram. Cadê o teu Deus? E é dentro de você está igual o salmista. A alma está aflita. Você está angustiado por dentro, não dá mais para orar, não consegue falar, não consegue verbalizar, porque não consegue ver. Mas você não precisa ver, você só precisa crer, você só precisa acreditar que Ele pode, Ele faz. Você só precisa entender que Deus não perdeu o controle da situação, não. Deus está no barco, e essa noite é noite de mudança. Quando Ele se levanta e que Ele dá uma ordem, é de imediato. Essa luta que está durando, esse mar que está resistente, está te massacrando dia após dia, e você já disse assim: olha, já cansei de orar, chega, faz anos que eu estou vivendo assim, só de promessa, os negócios não acontecem, as coisas não vão para frente. Eu preciso de uma coisa concreta, eu preciso pisar em terra firme, eu preciso viver alguma coisa nova, eu quero um sinal. E Ele manda dizer: o sinal é esse, eu estou me levantando dentro deste barco, eu estou me levantando por você. A tua oração chegou até Ele, manda dizer: aquieta, calma, eu estou no controle de tudo. Vai chegar do outro lado e tem bonança preparada para a tua vida. Entenda uma coisa: tem um para quê e tem um porquê o que você está vivendo. Jesus não deixa a gente passar por uma dificuldade à toa. Ou é para que eu amadureça, ou é para que eu cresça, ou é para que eu aprenda, ou é para que aquilo que eu vou viver venha passar adiante como ensinamento para alguém. Nada é em vão, nada é por acaso. Jesus não olhou lá do céu e falou assim: não, esse aqui eu vou abençoar, esse aqui vai sofrer. Não, não é assim. Houve um tempo da minha vida em que eu
minha cabeça ia longe, eu ficava imaginando assim, sabe aquelas marionetes, aquelas bem antiguinhas, que amarram aquelas linhas no dedo, sabe? Eu ficava imaginando, não, eu acho que Deus, ele não sei. Às vezes eu sou meio doido assim, eu falo com Deus de um jeito, mas ele me entende. Eu falava assim, Senhor, o Senhor pensa que eu sou Rambo? Sabe, o Senhor, parece que é tudo contra mim. Sabe aquele drama que a gente faz? E ele fica olhando de lá, ainda bem que ele não leva em consideração as coisas que a gente fala. Quem é que já não orou aqui pedindo, Senhor, me leva logo, eu não quero mais ficar aqui? Quem é que diante da dor, diante da luta, falou, Deus, chega, isso não é para mim, não dá para mim? Quem é que já olhou para o céu e falou, Deus me esqueceu, Deus me abandonou? Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Olha, Jesus não falou que ia estar comigo todos os dias, que não ia me deixar só. Por que eu estou me sentindo sozinho? Sabe o que eu entendi? Eu vou falar por mim, Leonardo, por tudo que eu tenho passado. Eu entendi que nos piores momentos que eu não conseguia ver a mão de Deus, era porque nessa hora, com certeza, eu já estava entregue nos braços dele, estava me carregando. Eu comecei a entender e a compreender isso. E eu comento com a minha esposa todos os dias. Nem que eu quisesse voltar para trás, eu iria conseguir. A gente já chegou vou usar a palavra nível, num nível com Deus que é tão bom que não dá mais vontade de voltar. As coisas lá atrás não faz mais sentido. Eu não me vejo mais no mundo. Não tem mais espaço para mim. Então, mesmo na luta, mesmo na dor, eu quero estar junto dele. Eu quero estar perto dele. Eu quero estar abraçado com ele. Eu quero que ele segure na minha mão. E quando eu cansar de segurar a mão dele, que ele me abraça, que ele me carregue no colo. Você entende o que Jesus está querendo de mim, de você? Ele tem o poder de uma hora para outra acalmar todas as tormentas da minha e da tua vida. Mas nesse tempo, no tempo que a gente está vivendo, o que o Senhor tem falado comigo é que Ele quer proximidade com os seus filhos. Ele quer intimidade com os seus filhos. O pastor falou aqui uma coisa que é uma realidade. Em casa, a gente tem tanta distração que para orar é tão difícil. Às vezes é o que o pastor falou, o quarto está lá vazio. Você dobra os seus joelhos para orar, a campainha toca, o vizinho liga o rádio, e aí os negócios começam. Não sei se você já percebeu isso. Para você chegar para a intimidade com ele, sabe aquele momento que você pode falar o que você quiser falar com ele? É uma dificuldade tamanha. Então a gente costuma fazer isso mais aonde? Na igreja. Por que na igreja? Porque aqui a gente está em comunhão. Os irmãos estão aqui juntos. Quando você está fraco, você olha para o irmão orando fervorosamente. Aí você para de orar e vai prestando atenção na oração dele. Aquilo vai te encher. Quem é que já não passou por isso? Quem é que já não viveu isso? Aquilo vai te aproximando mais de Jesus, principalmente quando você conhece a história da pessoa e você olha, não, fulano passa por tanta coisa e ora a Deus assim. Isso te motiva. Jesus, ele usa de coisas tão pequenas para nos aproximar dele, para nos manter perto dele. Mas o ser humano sempre quer fazer as coisas por si só. O ser humano quer fazer sempre conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme a força do teu braço. É por isso que tem situações que a gente acaba quebrando a cara, que a gente sofre, até a gente entender que ele tem o controle, mas ele é educado. Ele vai agir na minha e na tua vida se você pedir, se você clamar, se você chegar diante dele com ousadia e falar, Senhor, eu não posso, eu não consigo, esse mar é grande para mim, esse vento é forte para a minha vida, mas eu sei que tu és aquele que acalma o vento, acalma o mar. Eu sei que o Senhor tem o controle de tudo e eu me achego na tua presença. Faz o que quiser de mim. É disso que Jesus está precisando nesses últimos dias. Pessoas que se entreguem para Ele. E se entregar a Jesus quando você está no seu momento de dificuldade é muito difícil. Porque a gente quer que a dificuldade passe logo. Então a gente quer resolver do nosso jeito. E aí depois que a gente já se quebrou todinho, que a gente vai lembrar de Jesus. Mas Ele desce com misericórdia nessa noite.
E Ele diz assim: olha, eu estou entrando, eu estou acalmando, eu estou trazendo paz para o teu coração. Você vai chegar do outro lado, e do outro lado eu tenho preparado algo sobrenatural para a tua vida. Quando ele saiu dessa situação, a Bíblia vai dizer que ele calou o vento, o mar se aquietou. Quando chegou do outro lado, houve grande bonança. Eu fiquei tentando imaginar qual que era esse tipo de bonança. Né? A gente pode pensar em tudo. Houve grande bonança. Ô irmão, você vai sair de um período ruim e vai entrar num período sobrenatural. Vai viver o que nunca viveu. Vai sentir o que nunca sentiu. O que o Senhor tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ainda não subiu aos pensamentos e nem penetrou o coração humano. O que Deus tem preparado para a tua vida é sobrenatural. Vai chegar do outro lado diferente, vai ter firmeza, vai pisar em terra seca, vai andar com firmeza e nem vai se lembrar do medo que passou lá atrás. Jesus está no controle de todas as coisas. Ele manda dizer: eu vou segurar na tua mão, eu vou andar junto com você, vou colocar a mesa diante de você. Você vai ser participante de um grande milagre, de um grande banquete, a qual Ele tem preparado para a tua vida. Passa por esse vento, passa por essa tempestade, mas chega lá. Chega lá. Não queira parar agora. Não queira desistir agora. Falta só mais um pouquinho, diz o Senhor. Falta só mais um pouquinho. Mas está doendo. Sim, está doendo, mas essa dor vai passar. Mas eu não estou aguentando. Você aguenta, você é forte. A palavra diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem é que te dá força? Jesus. Quem é que está dentro do seu barco? Jesus. Ele te dá força, Ele está dentro do teu barco. E eu já posso ver Jesus se levantando nessa noite. O cenário está mudando para alguém nessa noite. Você aí na tua casa, o cenário está mudando nessa noite. O Espírito quer falar com você assim, sabe? Tem dia que Ele senta a gente na cadeira assim, um de frente para o outro. Vamos conversar? Ó, você não está orando mais. Ó, você não está clamando mais. Ó, você está deixando a tua fé ficar vacilante. O negócio está ficando diferente. Vamos conversar? Ou você confia, ou você não confia. Ou você clama, ou você não clama. Mas se você não clamar, vai continuar do mesmo jeito. Mas se você clamar, aí Ele vai se levantar. Você entende que Ele quer ouvir você? Abre a tua boca, rasga o teu coração diante dEle. Mas eu não tenho palavras, não tem problema. Expõe-se alguma reação, expõe-se alguma coisa diante dEle, porque Ele vai te entender, Ele vai te compreender. Ele quer só você mais perto dEle. Ele está te respeitando. Você está fazendo tudo do teu jeito. Então Ele está te respeitando. Até você entender que não dá, do teu jeito não dá. Mas do jeito dele é melhor. O jeito dele dá. Então Ele manda dizer para você: olha, aquieta o teu coração, acalma a tua alma e clama. 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 Clamar não é o mesmo que sussurrar. Clamar é soltar aquilo que está preso para fora. Sabe o grito da tua alma? Está preso aí dentro. Precisa sair para fora. É isso que Ele quer ouvir, entendeu? Quando essas coisas começarem a acontecer, vai ser assim, ó, de imediato que Ele vai fazer. Quando Ele der a ordem, o inferno não vai poder invalidar essa ordem. A primeira foi dada, vamos chegar lá do outro lado. E a outra ordem que Ele está te dando nessa noite é: clama. Clama. Não desista, não para. Insista. Rasga o teu coração. Erga a tua voz. Dobre os teus joelhos. Clame. Eu não consigo orar de joelho, não tem problema, deita. Eu não consigo orar deitado, não tem problema, ficar de pé. Eu não sei o que você vai fazer, mas Ele quer você mais perto dEle. Ele quer intimidade. Receba o abraço do Espírito Santo nessa noite.
Receba o abraço do Espírito Santo te fortalecendo nessa noite. Receba o refrigério para a tua alma. Era para ter morte. Essa luta está vindo de forma com uma pressão tão grande que você não consegue mais nem dormir. Era para te dar uma coisa tão grande aí dentro do teu coração. Mas o Espírito está dizendo: eu sou vida. Eu te abraço nessa noite. Não vai morrer antes de eu cumprir aquilo que eu te prometi. Tem promessa assim para ser cumprida. Então clama, se levanta, atravessa o mar. E se o mar tentar te impedir, não tem problema. Ele também é especialista em andar sobre as águas. E ele segura na tua mão. Ele te coloca de pé e diz: vamos atravessar junto, vamos andar junto. Mas se você vai chegar do outro lado, você vai chegar. No Espírito de vida te dá coragem, te dá força. Ele te levanta, ele te coloca de pé. E ele diz: não vai morrer, mas vai viver e vai contar e cantar as grandezas que Deus fará na tua vida, diz o Senhor nessa noite. O Deus que acalma o mar, o Deus que acalma a tempestade, é o mesmo Deus que já deu uma ordem para a tua vida. É o mesmo Deus que já sabe o final da tua história. E Ele diz para você: passa por aí mesmo, não pega atalho não. Vai por aí mesmo. Porque se o mar insistir, você vai andar sobre ele, mas vai chegar lá do outro lado. Que essa palavra conforte o teu coração. Que essa palavra traga alívio para a tua alma. Que o Espírito Santo possa falar melhor aí ao teu coração. Eu não sei onde isso vai chegar, mas eu sei que Ele tem algo a realizar na vida de alguém. Então receba isso. Viva a palavra. Coma a palavra. Tenha intimidade com o Mestre. Esteja perto dele. Porque aquilo que é impossível para você é possível para Ele. Tudo Ele pode fazer. Mas lembra sempre disso: Ele é educado. Ele vai deixar você agir conforme o teu querer e a tua vontade. Mas mesmo assim, quando esgotar os teus recursos, quando você cair em si, Ele vai estar presente dentro do barco com misericórdia, segurando na tua mão e se levantando para dar uma ordem para o vento e para a tempestade. Cala-te e aquieta-te. Amém? Que essa palavra fique aí no teu coração, que o Espírito Santo de Deus abençoe a tua vida.